Meus amigos, que pancada levou o Palmeiras em Quito. Jogando contra a LDU, tomou 3-0, placar todo construído no primeiro tempo e agora se complicou bem na semifinal da Libertadores. Fica ainda aquela de que se tem uma equipe que pode reverter uma situação dessa é o Palmeiras do Abel. Verdade. Fato é que foi a pior derrota do treinador desde que chegou ao Palmeiras. E quando eu falo a pior, eu não digo no placar, porque o placar, outras vezes, o Palmeiras tomou 3-0. E essa é a maior distância de uma derrota do Palmeiras do Abel. Mas é o conjunto, né? É o tamanho do jogo, foi a inoperância, a pressão que tomou, o amasso no primeiro tempo, os erros de escalação, a falta de repertório para tentar reverter o placar. O conjunto da obra desenhou para mim a pior derrota da era Abel, assim, mais disparado. E agora, meu irmão, é dar a vida no Allianz para ver se consegue ir para a decisão da Libertadores. Mas ó, que aula da LDU, tá? Tem um vencedor aqui também. Não vamos falar só o Palmeiras perdeu. A LDU ganhou. E ganhou bem. Por sinal, adora pegar um brasileiro, né? Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga não é nada mais, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, enfim, me seguir lá também nas redes sociais, e é nóis, tamo aí na caminhada, algum dia vai de chegar nos 500 mil inscritos, acabamos de chegar aí no 430 mil, e eu agradeço a cada um desses inscritos, gente que tá aqui, inclusive, desde o começo. Cara, o que o Palmeiras viveu em Quito foi um pesadelo, né? Nada funcionou no primeiro jogo da semifinal da Libertadores e o Palmeiras volta com uma derrota por 3-0. É a quarta vez na era Abel Ferreira que o time é derrotado por 3-0, né? Ele toma em 2022 um 3-0 do Internacional, depois ele toma um 3-0 do Flamengo em 2023 e no ano passado tomou um 3-0 do Fortaleza com um time bastante mexido. E agora toma esse 3-0 da LDU. Então essa é a maior distância de derrota do time do Abel. O Palmeiras normalmente não perde por mais de 2 gols de diferença. Inclusive, neste ano, não tinha perdido nenhuma vez por mais de 2 gols. Né? As duas principais derrotas foram o 2-0 para o Corinthians e o 2-0 para o Flamengo. E agora, recentemente, o 3-1 para o próprio Flamengo. As grandes distâncias. No geral, a gente sabe, o time do Abel é um time difícil de ser derrotado, é um time difícil de ser batido, é um time que se defende, em tese, no geral, bem. E tinha estabilizado isso recente, né? A sequência do Palmeiras estava boa, o time estava ofensivamente muito forte, mas é fato que, comparando a outras versões do próprio Abel, o time de 2025, até por talvez jogar mais, se expõe também um pouco mais. A estratégia em Quito parecia de mais conservadorismo até num primeiro momento, pela postura ali de segurar, não subir tanta marcação e tal, mas a escalação dizia algo diferente. Quando ele aposta, né, no Kelvin, quando ele põe o Veiga, e aí talvez tenha sido o grande ponto, colocar o Veiga nesse desenho de jogo, o Veiga não vem entregando há algum tempo e tal, em alguns jogos. Ele já tinha feito essa escolha de colocar o Maurício foi titular boa parte da temporada, depois perdeu esse lugar com a chegada do Andréas Pereira, mas aí o Andréas foi realocado no meio campo, e aí reabriu a posição do lado direito, e aí num primeiro momento parecia que o Veiga tinha retomado uma titularidade ali, mas esse jogo em específico não era um jogo desenhado por Rafael Veiga, e isso ficou muito evidente no primeiro tempo, o lado direito do Palmeiras muito vulnerável, né, tanto com ele quanto com o Kelvin, e por ali a LDU foi construindo muitos ataques, assim, foi finalização com 4 minutos, com 5 minutos, com 9 minutos, e aí vem um gol, depois vem outro, um volume de jogo muito grande e o Palmeiras sem conseguir dar resposta. E o Abel também sem dar esta resposta, né? A leitura ali poderia ser de, cara, precisa mudar com 20 minutos, estancar essa sangria aqui. E o Abel não fez isso, né? O que foi motivo de muita crítica aí do torcedor do Palmeiras. Alguns que já vinham criticando ele há muito tempo e que encontraram nesse jogo todos os motivos. É preciso lembrar que a LDU na altitude é um time muito forte, tá? Fez o 3-0 no Palmeiras, já tinha feito 2-0 no São Paulo, já tinha feito 2-0 no Botafogo, né? Então, assim, a gente tá falando de um time que nem gol tomou jogando em casa. A LDU não tomou gol.
jogando diante do seu torcedor, né? A única equipe que foi lá e empatou foi o Flamengo, mas um 0-0 em que o time sofreu bastante. Tem altitude? Tem. 2.800 metros fazem a diferença? É claro que faz, assim, a bola fica mais rápida, o passe fica mais acelerado, você exige mais. Os jogadores do Palmeiras no primeiro tempo já estavam alguns ali puxando o ar, a LDU arriscando muito chute de média e longa distância, que é uma estratégia. A LDU começa os seus jogos normalmente muito forte, ela faz a maioria dos seus gols no primeiro tempo, justamente por explorar esse susto que talvez o adversário tome. Eles vão em cima e conseguem muitas vezes resultados construídos no primeiro tempo. Isso aconteceu com o Palmeiras. Então existe uma estratégia ali, existe uma ótima execução, vários destaques individuais no time da LDU. O Thiago Nunes, quando chegou, e já tem um tempo, né? A gente já falou isso em outros momentos, arrumou a LDU, a gente já tinha falado isso na prévia do confronto contra o São Paulo, por exemplo, né, em que a LDU também fez parte da sua classificação jogando em casa, e aí levou a vantagem para o Morumbis e sacramentou a classificação no Morumbis, e fez o mesmo desenho agora. Então, para além de um derrotado, que é o Palmeiras, e é óbvio que acaba sendo o assunto que mais salta aos olhos aqui, existe um vencedor, com muitos méritos, porque assim, um time de corredor, de velocidade, preenchendo a área, usando a bola longa quando tinha que precisar, e aí o Palmeiras, que poderia ter, como já fez outras vezes, tentado picotar o jogo ali para dar uma segurada no ritmo do adversário, não conseguia nem achar a LDU. O Palmeiras, eu até fiz esse tweet no segundo tempo, já estava com 15 minutos do segundo tempo, o Palmeiras só tinha feito no jogo todo 5 faltas. Não estava achando a LDU, nem para parar o jogo. Aí tem talvez um pouco de problema do Palmeiras, mas também tem muito mérito da LDU, com troca de posição, troca passe rápido para poder justamente gerar esses desencaixes. E assim, na velocidade, no 1 contra 1, não ia chegar, assim, o Palmeiras não ia chegar. Então, a situação ficou bastante complicada, bastante complicada. Lembrando que esse e outros jogos de Champions, da amistoso de seleção feminina, tem as voltas dos jogos da Libertadores, né, incluindo o jogo do Flamengo, esses jogos estarão lá no Esportes da Sorte para você brincar. O jogo da volta aí tem muitas possibilidades. Quando chegar mais perto, eu vou soltar lá no Instagram as odds turbo e tal, que enfim tem sempre umas casadinhas bem interessantes. esportesdasorte.bet.br. Lembrando, esse recado aqui é para quem tem 18 anos ou mais. O link está na descrição do vídeo. Você entra lá, abre sua conta e começa a brincar e se divertir. Se você já tem conta, você já começa a se divertir. Se não tem, você abre e aí começa a brincar, aproveitando as oportunidades que o site sempre mostra e que a gente aqui e também no Instagram normalmente trazemos para apresentar. O perfil do Esportes da Sorte no Instagram também é muito legal, é disparadamente o maior de todos em todas as casas de aposta. Então depois cheguem lá, porque tem sempre muita oportunidade maneira, incluindo o jogo da volta do Palmeiras contra a LDU. O Abel, ele já se falava há um tempo, e eu não pode ser tão perecível assim a discussão sobre futebol. No período em que, pós Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras viveu uma crise ali com a eliminação para o Corinthians, mas de lá para cá ele emplacou vitórias em sequência, ótimas atuações, assumiu a liderança do campeonato, e aí é verdade, perdeu recentemente para o Bahia, depois perdeu para o Flamengo agora, e agora perde para a LDU, voltando todos os fantasmas que para os críticos do Abel estavam ali em stand-by. Mas é fato que nesse período o Palmeiras de 2025 estava sendo tratado como uma das melhores versões do Palmeiras do Abel do ponto de vista ofensivo, de jogo jogado, de jogo fluido, né, de conseguir dominar o adversário e tal. Mas mesmo fazendo muitos gols e com o ataque Flaco e Vitor Roque vivendo uma fase esplendorosa, o time mostrava algumas fragilidades defensivas, e aí precisa ver também o quanto uma coisa está ligada à outra. E aí o Palmeiras do Abel sempre falou sobre equilíbrio, o Abel sempre falou muito sobre isso, e o quanto esse time mais ofensivo e mais agressivo pode ficar um pouco mais exposto. É uma conta que precisa ser feita aí. Mas o fato é que o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Libertadores. Isso pode cair por terra em uma semana. Pode, o Palmeiras pode perder a liderança do campeonato na próxima rodada e pode ser eliminado da Libertadores. E é fato que a atuação foi desastrosa, né? O Palmeiras do Abel não é um time sem erro. Ele tem vários problemas e vários méritos.
Inclusive, um desses méritos é fazer com que, e acho que isso nesse momento vem mais até do torcedor rival do que necessariamente do torcedor do Palmeiras, de olhar e falar, cara, não dá para contar que os caras estão mortos, porque se tem uma equipe capaz de fazer e de reverter um resultado desse, é o Palmeiras do Abel, o que é um mérito de uma construção que este Palmeiras foi fazendo ao longo dos anos. Eu acho muito difícil. E a gente viu, por exemplo, o que a LDU fez com o próprio São Paulo, que é um time pior do que o Palmeiras. Mas a LDU levou vantagem para o Morumbi, o São Paulo não conseguiu fazer a pressão que se imaginava, até, enfim, perdeu muitos gols e tal, mas nos mínimos espaços que deu, tomou. Então, assim, a LDU vai, provavelmente, para o Allianz, com um 3-0 a favor, que é gigante. Isso vai impactar na estratégia, mas o time tem ferramenta para, num leve vacilo, machucar o Palmeiras. E, de repente, até ganhar o jogo no Allianz também. Mas, de novo, se tem alguém que pode reverter o placar, é o Palmeiras. O jogo foi trágico, desde, para mim, a escalação até a execução. Assim. O primeiro tempo do Palmeiras, ele inexiste. É um amasso completo, assim, uma chance atrás da outra. E por mais que se fale, né, e o Carlos Miguel estreou no jogo contra o Flamengo e tomou 6 gols em 2 jogos. Ele tomou 3 contra o Flamengo, 3 contra a LDU. E aí virou meme, a galera ridicularizando, mas se não fosse ele, o primeiro tempo tinha terminado 5 para a LDU. Então eu não coloco na conta do Carlos Miguel nas 2 derrotas, muito menos a derrota contra a LDU, que, de novo, tem mérito em saber usar a ferramenta. A altitude, que nem é das maiores da Libertadores, é um fator. E aí cada um joga com o que tem. A LDU já ganhou jogo, já ganhou competição fora da altitude também. O projeto do clube é bom e não é de hoje. Ela viveu ali antes do Thiago Nunes um problema, mudou até um pouco as características com a chegada do Thiago, mas o time é eficiente. De novo, não perdeu nenhum jogo na Libertadores em casa esse ano e nem gol tomou. E como visitante ainda andou aprontando. Então, assim, óbvio que olhar para o Palmeiras é o que acaba chamando mais a atenção aqui. Mas é preciso reforçar. Existe um vencedor no jogo com todos os méritos. E do jeito que foi jogado ali, eu acho que em outro cenário que não fosse só na altitude, a LDU também ganharia o jogo. Não sei se por 3-0, mas do jeito que estava, do jeito que o Abel pensou a escalação, do jeito que foi executado, do jeito que o lado direito da defesa estava exposto, e não boto só na conta da altitude, a LDU ganharia o jogo em qualquer outro cenário. De novo, não sei se por 3-0. Beleza? Se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like aí, o seu dislike, comenta o conteúdo, compartilha o conteúdo e abre sua conta lá no Esportes da Sorte, beleza? Eu duvido você não se divertir. Falou? É nóis!